Olá, ser humaninho do outro lado da tela. Bom, já começo falando nesse vídeo que não estava nada programado. Eu acabei de tomar um banho relaxante, fiz hidratação no meu cabelo, fiz o meu skincare, então eu tô com a pele um pouco vermelhinha. Mas eu precisava vir aqui falar com vocês hoje. Outra coisa também, ignore umas crianças gritando aqui na frente, porque o vizinho resolveu fazer festinha, então tem umas crianças que não estão sozinhas, né? Porque crianças, né? Aproveita e tá lá gritando, correndo igual os cabritos aqui na frente de casa. Mas enfim, vamos voltar aqui. Ei, Sara, vamos voltar aqui ao assunto que me trouxe aqui uma hora dessa da noite, de cara lavada, literalmente, de pijama, para falar com vocês. Eu comecei essa semana a fazer um encontro aqui com vocês online, né? Uma imersão. O intuito era fazer 4 encontros, 4 dias de acompanhamento. E o tema de hoje era como ter o controle, né? E eu ia falar sobre a crise de ansiedade. E aí, para quem me acompanhou lá nos stories, eu tive um probleminha aqui em casa, a gente tá com reforma, né? Então, a gente teve problema aqui com o padrão de energia, então veio o rapaz para consertar, só que o rapaz já chegou aqui já na hora do almoço para poder ver, então assim, acabou, né, que o cronograma foi todo atropelado, eu não consegui fazer o nosso encontro no horário previsto. Vocês foram super compreensivos comigo, né, galera, principalmente a galera que tá lá dentro do grupo do WhatsApp, né. Então, assim, vocês foram muito fofos, a gente trocou ideia por lá mesmo, mas tava difícil fazer o encontro, né, com pouca bateria, no 3G, sem internet, sem energia, sem nada. Então eu resolvi não fazer o encontro. E aí, enfim, o dia foi se passando, né? Consegui resolver algumas coisas e tal, deu tudo certo. Mas eu até falei com vocês, vamos deixar o encontro para amanhã, o mesmo horário, a gente só pula um dia, né? Então ia ficar um encontro que ia ser hoje, ficaria para amanhã, ou de amanhã para sexta. Mas aí caiu uma hora dessa da noite, finalizando o meu dia, pensando com os meus botões, né? E resolvi sentar aqui para conversar com vocês. E assim, não tem script, não tem nada, só sentei aqui mesmo para conversar e para falar algumas coisas, porque eu queria realmente trazer esse sentimento para vocês hoje e não vim aqui com a parte só racional terapêutica. Eu, nos outros encontros, já falei com vocês, né? Para quem assistiu os outros encontros, quem não assistiu ainda tá salva, então pode voltar lá e assistir depois quiser. Eu busco falar aqui, né, esse perfil, né, eu abri esse perfil aqui, ele é novo, justamente para falar sobre essas questões, né, de ansiedade, de crise de pânico. A gente teve esse ano aí maluco, né, com um monte de situações conturbadoras, virou a vida de muita gente de perna pro ar. E aí eu quis trazer, né, esse tema aqui pra internet. Eu já fazia, né, trabalhos voluntários, então, assim, eu já tinha, né, antes desse ano maluco, um posicionamento com a terapia de uma forma mais voluntária. E aí esse ano as coisas se intensificaram, eu foquei mais nisso, e aí resolvi abrir aqui esse espaço na internet justamente para conseguir alcançar, né, mais pessoas, visto que os encontros presenciais já não estavam mais rolando, né? Então eu pensei em abrir aqui esse perfil justamente para alcançar o máximo de pessoas que eu conseguisse, que eu pudesse, e ajudar de alguma forma através dessa telinha, né? Já que a gente não pode estar juntos, né, presencialmente. E talvez conseguir chegar ao maior número de pessoas, né, que eu conseguisse, coisa que dentro ali do voluntariado eu não consigo, porque, né, tem um limite de pessoas para atender e tudo mais. Enfim, mais moral da história. Resumindo, como eu falei, esse vídeo não tem script, né? Eu vou falar um monte de coisas aqui aleatórias. Eu espero que alguma coisa sirva, né? Para quem tá aí do outro lado me assistindo, consiga refletir. Por que eu sentei aqui agora e quis trazer essa reflexão para vocês? Justamente porque o tema do nosso encontro de hoje era como manter o controle, né? E eu como terapeuta, eu consigo falar para vocês de um ponto de vista de estudo, de um ponto de vista de quem
pesquisou sobre vários assuntos de ansiedade, de depressão, mas eu como pessoa, eu consigo falar com propriedade sobre quem tem ansiedade, porque eu sofro com ansiedade, né? Inclusive, eu já falei sobre isso aqui e algumas pessoas vieram me questionar. Mas, Jennifer, você é maluca? Como é que você fala de crise de ansiedade, que você tem crise de pânico e que você tem insônia e você é terapeuta? Tipo, ninguém vai querer fazer acompanhamento com você. Falei, tá tudo bem se o que eu falo servir de alguma forma para, né, para que alguém possa buscar ajuda, tá tudo bem, né? Enfim. Ou que outros me achem louca, não tem problema me achar que eu sou louca e que eu falo um monte de coisa aqui que não faz sentido e beijo, meu amor, siga outro caminho, tá tudo bem. Procure ajuda de quem você veja que é compatível com os seus ideais e com sua linha de pensamento, né? Se eu não for essa pessoa, também tá tudo bem, gente. Eu não levo pro lado pessoal, tá bom? Enfim. Bora lá. Mas aí, focando no nosso tema de hoje, que era como ter o controle, eu vim aqui justamente para falar para vocês que você não tem como controlar tudo na sua vida, né? E hoje foi um desses dias malucos, que eu tinha tudo planejadinho, tudo organizadinho. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, tô longe disso. Mas tem ali uma organização, porque eu planejei essa semana para dar o acompanhamento para vocês, né? Essa imersão, né? Eu falei um pouco do voluntariado, essa imersão eu tenho feito já há algum tempo, né? Eu tiro pelo menos uma vez por mês, 1 ou 2 dias, né? Esse mês eu tirei 4 dias, né? Para poder fazer os encontros online e conseguir aprofundar um pouco mais sobre esses temas com vocês, porque só os postzinhos ali na internet eu sei que é uma forma muito superficial, não dá pra gente aprofundar. Então, o intuito tanto de fazer o grupo, né, foi para vocês verem que ali tem mais gente ferrada como você e que não tá só, sabe? A gente tem essa visão de achar que só a gente, né? Ah, minha vida tá um caos. Não, amor, todo mundo tá com a vida um caos e a gente só precisa saber, né, qual a direção tomar, qual caminho seguir para poder se acertar ali e colocar a vida nos eixos. Mas a gente não tem como eu vou dizer assim, esse costume, né, de mostrar vulnerabilidade, de mostrar os nossos sentimentos, né, principalmente os nossos sentimentos. A gente vive numa sociedade que valoriza muito as questões lógicas, racional, você tem que demonstrar que tá sempre, né, por cima, superior e tudo mais. E, na verdade, a gente vive uma sociedade muito doente, né, e a gente não consegue perceber isso porque tá sempre um escondendo do outro e na verdade tá todo mundo meio lascado junto, mas tá todo mundo achando que o outro tá melhor. Sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Então, não, ó, só isso só acontece comigo, isso só acontece com a minha família, né? O vizinho tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, o propósito desses encontros é justamente isso, né? O grupo, principalmente, para vocês fazerem essa troca lá dentro. Eu sei que muitos de vocês têm vergonha de compartilhar, porque são questões mais profundas, né? Mais pesadas até. E tá tudo bem se vocês não quiserem compartilhar tudo no grupo, quiserem falar comigo no privado, não tem problema. Mas usar o grupo para apoiar, sabe? Para compartilhar, nem que seja um pouquinho, de forma mais superficial, mas compartilhar uns com os outros. E os encontros online para me vir aqui, né, e trazer para vocês com mais profundidade os temas, né? Só que hoje eu queria vir aqui falar sem script, sem nada, de uma forma mais sentimental até, sobre o que eu estava sentindo, né? Hoje eu tive um dia bem estressante, um dia bem agitado, onde eu não consegui seguir nada do que estava planejado, onde nada do que eu tinha organizado aconteceu conforme eu queria. E tá tudo bem, sabe? Esses dias vai acontecer. A galera tem uma visão, às vezes, de que eu vou fazer meditação e eu vou virar budista e eu vou ser um ser de luz e minha vida vai ser tudo linda e perfeita, maravilhosa e a felicidade plena. Gente, isso não existe, isso é conto de fadas e a realidade é totalmente diferente, a vida é cheia de altos e baixos, né? Inclusive, eu falei sobre isso lá nos stories, da gente saber lidar com essas situações. Então, a meditação, as terapias, né, o acompanhamento, ele serve para isso, para a gente conseguir lidar com essas situações,
Não para quando chegar nessas situações a gente travar, né? Principalmente com a crise de pânico, era uma das coisas que principalmente me fez sentar aqui para falar com vocês hoje, foi o quanto a gente mudar o nosso ambiente, mudar as pessoas que estão ao nosso redor, influencia, porque se essa situação que aconteceu comigo hoje, eu não tivesse já me preparado antes, eu já não tivesse já com o meu emocional estruturado, com as decisões que eu venho tomando ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, eu não tivesse uma estrutura para o que aconteceu hoje, eu teria sim sofrido muito mais. Então, o acompanhamento, né, ou ajuda, enfim, eu já falei também aqui sobre acompanhamento psicólogo, né, se vocês acham que terapia é coisa de gente maluca ou é muito zen, muito budista, procure a ajuda com um psicólogo. Eu já fiz também acompanhamento clínico quando eu tava, né, no processo mais puxado da minha vida. Reconheça quando você precisa de ajuda e peça ajuda. Muitas das vezes a pessoa que você convive, né, os familiares, os companheiros ou as companheiras de vocês, muitas das vezes não vai entender porque talvez eles estão num outro processo, né, o processo deles é diferente. Então, buscar ajuda profissional faz muita, muita diferença, né? E tá tudo bem pedir ajuda. Eu já falei isso aqui várias vezes e é isso que eu quero trazer para vocês. Peçam ajuda. Mas enfim, quando eu tava falando aqui sobre mudar o nosso ambiente e mudar as pessoas que estão ao nosso redor, eu queria trazer, né? Isso já tava até lá no meu planejamento de aula do que eu ia falar com vocês, sobre hábitos que a gente pode mudar no nosso dia a dia e coisas que a gente pode fazer para ajudar a combater a ansiedade e a crise de pânico. Mas uma das coisas principais que eu quero trazer aqui hoje é as pessoas que estão ao seu redor, porque as pessoas que estão ao seu redor influenciam muito no seu dia a dia. E você saber reconhecer quando uma pessoa ou quando um ambiente é motivo de gatilho para você sofrer com ansiedade ou para você sofrer com uma crise de pânico é muito, muito, muito importante. Eu tive esse ano, né? Eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui, mas esse ano teve um dia que eu tive no mesmo dia, duas crises de pânico. E crise de pânico, para quem já teve, cara, é uma coisa assim super, ultra, mega estressante. É um processo horrível, muito horroroso. Você não consegue ter controle de nada. E quando eu sentei para definir o tema do encontro de hoje, que é recupere o controle, eu aqui agora parando para refletir, é totalmente o contrário, sabe? É quando você perde o controle que você consegue recuperar o seu centro. Então, vou contar um pouquinho para vocês de como foi esse dia que me veio agora à memória, de quando eu tive as duas crises de pânico. Eu sabia que o ambiente em que eu estaria era um ambiente que ia me proporcionar gatilho. Eu sabia que as pessoas com quem eu estava eram pessoas que eu amo essas pessoas, né? Não amava, eu ainda amo essas pessoas. Mas eu sabia que eram pessoas que provavelmente iam me desenvolver algum tipo de gatilho. Então eu já comecei o meu dia já me preparando para aquela situação. E achei que tá tudo bem, que eu ia chegar nessa situação e eu conseguir ter o controle, manter o controle. E segui o plano. Só que, para a minha sorte, ou para o meu azar, ou para mim simplesmente ter uma experiência e poder vir aqui compartilhar com vocês, eu não consegui manter o controle. Eu tive duas crises nesse mesmo dia, por conta, né, desses dois fatores, o ambiente que eu estava e as pessoas com quem eu estava. Então, foram dois, né, fatores de gatilho ali para minha ansiedade, para minha crise de pânico. E foi bem complicado, porque eu sabia, eu meditei, eu usei a aromaterapia, usei cristal, usei todos os recursos que eu podia usar, né, de macumbinhas holísticas do dia a dia, chazinho e tudo mais. Eu já tava me preparando, aquilo já tava marcado, eu já sabia daquele rolê todo. Então eu achei, né, que não, vou me preparar para aquela situação. E muitas das vezes a gente acha que vai manter o controle, muitas das vezes a gente acha que não, vai dar tudo certo. E tá tudo bem se não der. Mas tá tudo bem, principalmente se você reconhecer
né, que não deu certo, que não tá dando certo, e principalmente tomar a decisão de, evitar essa situação que vai te trazer o gatilho, né, no caso, hoje eu não vou mais àquele ambiente, né, porque eu sei que aquele ambiente com aquelas pessoas, principalmente, vai me fazer mal, vai me trazer, né, situações, a memória, vai me criar o gatilho de novo para me passar por aquela crise. E é isso, sabe? Eu sei que é muito doloroso, é triste. Talvez essa pessoa nem saiba o quanto, né? Porque teve né, que é o fator mais complicado da situação. Que outra coisa também. É bom você sentar com as pessoas, né? Ou com a pessoa que te traz ali uma situação de gatilho ou que te faça sentir de uma forma que vai te desencadear a ansiedade. Eu cheguei a conversar com as pessoas e talvez uma delas nem tenha entendido muito bem, né? Porque é meio complicado você falar dessas coisas, principalmente eu com a visão terapeuta, então eu tentar conversar com a pessoa de uma forma, né? Falar assim, tipo, fulano, você tá me fudendo, você tá ferrando comigo. Então, assim, é muito complicado, porque às vezes a pessoa não entende, então você tem que falar com jeitinho, tá? Pra pessoa não se sentir magoada, não se sentir ofendida, não achar que, tipo, tá destruindo a sua vida, mas é você trazer clareza pra essa pessoa, olha, tal e tal situação me faz mal. Fala assim, tal e tal situação me faz mal, por favor, não faça mais isso, não fala assim, dessa forma, não podemos ir em tal lugar porque tal lugar vai me fazer mal, tal ambiente. Então, seja honesta, né, com a pessoa que você tá ali compartilhando o seu dia a dia ou momentos, né, que você gostaria de estar. Porque são as pessoas mais próximas da gente são as pessoas que nos fazem um mal maior, né? Porque um estranho não vai te fazer mal a ponto de, tipo, falar alguma coisa que vai te ofender tanto, né? Assim, normalmente. A gente vai se sentir magoado? Vai. Mas são as pessoas mais próximas da gente que a gente tem um carinho, né? Um apreço maior que vai ferir o nosso emocional de uma forma mais impactante, né? Vamos dizer assim. Então, primeira coisa, né? O ambiente, porque sim, o ambiente é gatilho para ansiedade. Pessoas que são gatilhos para sua ansiedade. Então, quer dizer, Jennifer, que eu nunca mais vou olhar para a cara da pessoa, nunca mais eu vou falar com a pessoa, vou ter que me afastar da pessoa e pronto. Não, você pode assim manter o contato, mas evitar situações, tipos de conversa, principalmente ser honesta, né, e falar assim, olha, tal e tal situação, como eu falei, né, tentar conversar com a pessoa e explicar. Enfim, mas se de tudo você vê que não tá dando, não tá rolando, sim, vai ter que se afastar. É uma decisão que você tem que tomar. Até meio lembrando aqui agora da música de Sandy Júnior, né? Eu tive que escolher entre eu e te perder, né? Então, vai ter que ser mais ou menos isso. Você vai ter que fazer escolhas. Eu tô tentando fazer piadinha para o negócio ficar um pouco mais suave, mas tá difícil falar sobre isso. Vamos lá. Outra coisa, né, sobre controle. O que fazer quando você tem uma crise de ansiedade? Como é uma crise de ansiedade, né? Eu já falei sobre isso aqui, mas vamos. Talvez a pessoa que está assistindo esse vídeo agora não tenha visto sobre isso, não saiba o que é uma crise de ansiedade. Quando você tem uma crise de ansiedade, você perde controle sobre o seu corpo. Você não consegue, às vezes, se movimentar, você sente uma falta de ar, tremores no corpo, suor, parece que seu coração vai sair pela boca, e é uma situação, assim, horrível, parece que você está dando um ataque do coração, né? E muitas das vezes as pessoas que estão em volta, né? Ou até mesmo a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade nem sabe o que é uma crise de ansiedade ou o que está acontecendo ali naquele momento. Então, é uma situação, assim, horrível. E aí, imagina você passar por isso 2 vezes seguidas. O que é que você pode fazer quando você tem uma crise de ansiedade? Primeira coisa, senta e chora. Sim, senta e chora, porque você precisa extravasar isso, liberar de alguma forma, né? Então, se você é a pessoa que está passando pela crise de ansiedade, não importa se você tá no meio de multidão ou se você tá sozinha, né? Quando aconteceu esse fato comigo, eu estava em público, não tinha assim, uma multidão em volta de mim, mas tinha, né, algumas pessoas aleatórias que estavam perto de mim.
e, tipo, caguei pra quem tava do meu lado. Sentei e comecei a chorar. E aí, chorei, coloquei tudo pra fora. E aí, comecei a fazer o exercício de respiração, que foi até o exercício de respiração que eu fiz com vocês no último encontro, né? Que é a respiração quadrada, onde você respira fundo, tenta encher o máximo que você consegue, prende esse ar, porque aí você vai oxigenar mais o seu corpo, porque na crise de ansiedade, né, na crise de pânico acontece isso, você tem uma respiração muito curta, então você começa e não consegue respirar direito, então você tentar trazer esse controle da respiração vai te ajudar a trazer um controle sobre o seu próprio corpo. Então, fazer o exercício ali de respiração. Se tiver que chorar, chora. Se você quiser gritar, grita. Mas você precisa extravasar isso de alguma forma, porque a crise de ansiedade, ela vem de um estresse, né, que o nosso corpo tá muito sobrecarregado e ele não sabe como reagir, né? Então, o estresse é natural do nosso organismo. Ele serve também para ajudar a gente, por exemplo, a ter medo de atravessar uma rua e não morrer atropelado. Então, é uma válvula de escape, né? Uma válvula de segurança, é um sistema de segurança do nosso corpo, do nosso organismo. Então, quando você tem, né, ali uma crise de pânico, é porque realmente o seu corpo não sabe o que fazer. Ele sabe que você está em alerta, ele sabe que você está em perigo, mas ele não sabe como reagir a esse perigo, né? Então, o seu corpo meio que dá pane, é basicamente isso. Então, é isso, é você tentar extravasar isso de alguma forma, faça um exercício de respiração se você lembrar. Se você não lembrar, quanto tempo que tem que segurar e soltar, enfim, só tenta respirar fundo e soltar o ar devagar. Isso já vai te ajudar muito. Se tiver que chorar, chora. Se quiser gritar, grita. Se tiver alguma pessoa do seu lado no qual você sinta segurança e confiança e consiga segurar na mão dessa pessoa, essa pessoa te dá simplesmente a mão e está ali do seu lado te apoiando. Eu lembro de uma vez que uma amiga teve uma crise de ansiedade do meu lado, eu nem sabia o que era, a gente tava no curso de estética ainda. Eu nem pensava em nada de terapia e ela teve uma crise de ansiedade e eu tava desesperada, eu não sabia o que era, o que tava acontecendo, mas eu lembro que a única coisa que ela fez foi sentar, começar a chorar e me deu a mão. E aí eu segurei a mão dela e fiquei tipo assim, sem saber o que fazer, mas eu segurei a mão dela. Então, se você está do lado de uma pessoa que tá tendo crise de ansiedade e essa pessoa, tipo, você tá vendo ali que a pessoa não tá passando mal, de tipo, ter que levar pro hospital, a gente ainda vai chegar nessa parte, mas a primeira coisa que você pode fazer é simplesmente segurar a mão dessa pessoa, porque isso já vai fazer uma grande diferença. Você tá dando suporte a uma pessoa, isso faz muita diferença. E, lógico, né, se você vê que, né, uma crise é uma coisa mais profunda, pedir ajuda médica. Mas para você que está passando por essa situação, além, né, de desabafar, desandar tudo e fazer, né, o exercício de respiração, é quando você conseguir sair dessa crise de ansiedade, você sentar depois um momento e avaliar de forma fria, lógica e objetiva o que fez você chegar naquele padrão, porque você vai começar a perceber que existe um gatilho, uma situação, uma pessoa, uma frase, às vezes é uma música, às vezes é um ambiente, às vezes é um detalhezinho que vai fazer você desencadear esse momento de crise, né? E eu falei isso aqui nos outros encontros com vocês, não adianta eu vir aqui falar pra vocês, dica de como combater a insônia, dica de como acabar com a crise de ansiedade, se vocês não saberem o motivo, a causa. Não adianta nada passar uma terapia, cristalzinho, ou seja lá o que for, se você não souber a causa. E você é a mesma coisa que você ir no médico, sei lá, com dor no pé e o médico te dá um analgésico e não saber o porquê que seu pé tá doendo, entendeu? Então, é a mesma coisa. Ei, meu amor, boa noite, Ceci. Então é isso, sabe? É você saber o que tá causando, né? Por isso que eu quis vir aqui e falar com vocês de uma forma mais profunda nesses encontros, não só me ater aos posts no Instagram, porque eu sei que os posts não tem como eu colocar de uma forma mais profunda, né? E por isso também que eu criei o grupo pra gente conseguir conversar e trocar informações e falar com mais profundidade sobre esse assunto, porque é um assunto que
A grande maioria, né, tem. Até o ano passado, para vocês terem noção, eu já falei disso aqui também, mas até o ano passado, 1/3 da população mundial sofria com ansiedade, né? Imagine como é que isso tá agora, esse ano maluco que a gente teve. Então, assim, não é uma coisa que. É como eu falei, a gente sempre acha assim, ah, isso acontece só comigo. Não, se você tiver ali, você e mais 3 pessoas numa sala, você pode ter certeza que 2 tem você, provavelmente mais um, e a outra tá, né, meio assim. É isso até 2019. Esse ano, então, provavelmente tá as 3 surtadas. Mas, enfim, brincadeiras à parte, meu amor. Eu sei, assim, que é complicado falar sobre esse assunto, é um assunto muito delicado, é um assunto muito complexo. Outra coisa também, gente, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com as terapias naturais. Eu falo aqui de um posicionamento de vista tanto de terapeuta holística quanto de pessoa que sofre com ansiedade, que sabe o que é ter insônia, que sabe o que é ter uma crise de pânico, que sabe o que é sofrer com ansiedade, né? Já vou logo adiantando que não existe um passe mágico que eu vou falar pra vocês, uma dicasinha, porque é outra coisa que vocês me pedem muito por mensagem. E o que eu faço pra acabar com tal situação? Gente, não existe acabar com tal situação com mágica, tá? Bem que eu queria, meu amor, eu juro que eu queria. Mas é um processo, né? E provavelmente é um processo de um longo tempo. E você vai precisar de ajuda, porque sozinho, né? Não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil de sair dessas situações, porque você não vai conseguir enxergar, né, do ponto de vista, assim, racional, é muito difícil você perceber isso. Quando eu falei pra vocês dessa crise que eu tive nesse dia, aí voltando lá, esse dia tenebroso, eu tive a crise, eu sentei, chorei, comecei a fazer o exercício de respiração, aí depois que eu consegui recuperar a respiração, eu comecei a fazer meditação e tal. E aí teve um momento que eu falei, pronto, passou, acabou, né? Então agora tá tudo certo. Aí limpei o rosto, levantei e já ia continuar caminhando, seguindo ali o fluxo e tentar, né, dar o rumo pra minha vida. E aí, tipo, foi coisa de eu dar uns 2, 3 passos e eu desabei de novo, que eu não conseguia andar. Eu travei, aí eu tive que sentar no chão onde eu tava, sabe? E aí foi outro processo de novo de crise e tal e tudo mais. Então, assim, é, é muito, muito, muito ruim você não conseguir ter o controle sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria emoção, sobre o que você tá fazendo, o que você tá sentindo. Pior ainda quando você tá num ambiente que não é seguro pra você, como por exemplo, eu tá dentro de casa, se eu tiver uma crise de pânico dentro de casa é uma coisa, se eu tiver uma crise de pânico na rua é outra completamente diferente, né? Enfim, pessoas que vai estar ao seu redor, né? Foi outra coisa também que eu falei muito com vocês. Então, para quem pegou lá do comecinho, né, e não tava entendendo por que eu tava falando sobre as pessoas que estão ao seu redor, é, isso faz muita, muita, muita diferença. E que mais? Não sei mais o que eu queria falar com vocês, queria falar tanta coisa, falei tanta coisa aleatória, mas enfim, espero que vocês tenham conseguido entender de alguma forma, que tenha ajudado de alguma forma. Se ficou muito confuso, porque, né, sentei aqui e comecei a falar aleatoriamente, pode me chamar no direct pra gente conversar. Se não quiser deixar mensagem aqui, porque eu sei que é um assunto muito delicado, muito pessoal, então é difícil se abrir assim. Mas se quiser me procurar e pedir ajuda, eu vou estar aqui essa semana justamente aberta para vocês, para estar ajudando vocês de alguma forma. Se quiser entrar lá no grupo também, desabafar no grupo, o grupo é um ambiente seguro, porque são pessoas que estão passando pela mesma situação que você, as pessoas que estão ali dentro estão passando por exatamente aquilo que você está passando, né? Não exatamente do mesmo jeito, mas enfim, vocês entenderam, né? Pela situação da ansiedade, da crise de pânico, da insônia. Então, são pessoas que passam por situações muito parecidas com a sua. Então, é um ambiente seguro. E no mais é isso, meus amores. Não sei, né, se tem mais alguém aí me vendo uma hora dessa, quase de madrugada. Nem sei se eu vou conseguir dormir mais, mas vou ficar aqui uns minutinhos pra falar com vocês. Tem umas pessoas aí online. Boa noite, Ceci. Boa noite, Sara. A doida, né? No meio da. Depois de sentar aqui quase chorar, começa a falar que deu uma doida. Mas, gente, ó, a vida é essa. Eu tento brincar um pouquinho pra tirar essa tensão, porque
É um assunto muito delicado, muito complicado, né? Meus amores, eu nem vou ficar aqui. Boa noite, meu amor. Beijo, linda. Eu nem vou ficar aqui muito mais delongando. Eu vou fechar aqui esse encontro para falar isso. Atenção com as pessoas que estão ao seu redor. Os 2 exercícios que eu passei nos outros encontros pode parecer uma coisinha boba, pode parecer uma coisa aleatória, mas para quem faz o... Gente, se o que eu falo aqui não faz sentido para você, primeiro testa. Testou, Jennifer, não fez sentido. Procure uma outra forma. Mas só me venha falar que não deu certo depois que tentou fazer a bagaceira que eu mandei fazer. Porque você vem falar, tal coisa funciona mesmo. Você testou para saber se funciona? Desgrama, né? Então, me ajuda a te ajudar, né? Então, os exercícios que eu passei, que parece uma coisinha boba, né? Que foi, a primeira foi a carta e a segunda foi o diário. Parece um exercício bobo, mas é um exercício que te ajuda a trabalhar essa questão da emoção que você tá sentindo, e a escrita trabalha o seu racional. Então, é você ser terapeuta de si mesmo, sabe? É você tentar refletir sobre a sua própria história de uma forma mais lógica, mais objetiva, e tentar encontrar aqueles pontos que eu falei hoje, que são os gatilhos. Como é que eu sei que aquela situação, que aquele dia, quais foram os gatilhos? Porque eu parei e analisei a situação e consegui, né, mapear ali. Porque eu já tenho um conhecimento um pouco mais profundo, né, pela questão de ser terapeuta, mas eu não tô livre de passar por tudo isso, porque eu também sou um ser humaninho, né, de carne e osso igual todo mundo. Então, como eu falei, eu já fui para essa situação preparada, né? Achando que estava preparada para aquela situação, para aquele momento, para aquelas pessoas, e não consegui manter o controle. E aí eu já percebi que eu não posso repetir isso de novo, porque se eu repetir essa mesma fórmula desse mesmo ambiente com essas mesmas pessoas, vai dar ruim, né? Então eu vou fazer isso de novo? É burrice, né? Então vamos evitar. Então, esses exercícios que eu passei para vocês é justamente para isso, para ajudar a trazer uma clareza para vocês. Eu sei que tipo assim, é muito complicado a gente fazer um acompanhamento online, onde eu não vou estar ali do seu ladinho, literalmente pegando na sua mão, mas o que eu puder fazer por vocês aqui esses dias, eu vou estar aqui à disposição para fazer, tá? Então, assim, tenta fazer o máximo que você puder. E se você vê que realmente não consegue fazer sozinho, pede ajuda, tá? É igual eu falei, se não quiser me procurar, você acha que eu sou muito maluca pra te ajudar, pode procurar uma outra pessoa que você acha que é compatível com o seu pensamento, com sua ideologia, ou enfim, né? Com o que você achar que pode te ajudar de uma forma mais objetiva e que vai casar com seus pensamentos. Mas procure ajuda, sabe? Não fica nessa posição de achar que a vida é uma droga e tá tudo bem, a vida é uma droga. Não, não tá, sabe? A gente tem como melhorar, tem como pedir ajuda. Tá todo mundo meio ferrado mesmo, mas vamos dar as mãozinhas e procurar alguém que tá menos ferrado que a gente pra tentar ajudar a gente, né? Porque ferrar tá todo mundo igual, tá bom? Ei, boa noite, Thiago. Já, ó, o encontro já tá acabando. Eu só sentei aqui pra fazer um desabafo, tá bom? Depois, quem quiser voltar lá e assistir, eu vou tentar salvar a live aqui. Enfim, espero que o que eu tenha falado aqui tenha feito algum sentido. Se não fez nenhum sentido, tá tudo bem também. É só não assistir a live até o final, tá bom? Beijo, meus amores, bom descanso. Eu vou estar aqui ainda, né? Se alguém quiser vir me chamar pra poder conversar, eu vou estar aqui ainda, tá bom? Beijinho pra vocês.